Eu senti um ímpeto muito forte de chegar aqui, de tentar contar para vocês, no mais alto nível de detalhe, tudo que a gente vem fazendo há mais de um ano e meio com um time gringo, brasileiro, e entrar nos mínimos detalhes de como essa plataforma que a gente está construindo funciona, mas, em vez disso, me orientaram fortemente a tentar ser mais palatável e, ao invés disso, contar um pouco da história que está por trás desse negócio, que eu acho que amarra muito bem com as situações que todo mundo trouxe aqui antes e que vai nos ajudar a enxergar futuros possíveis. E eu já deixo claro logo de começo que a gente não tem todas as respostas e a gente está aqui para agregar a gente nesse movimento e para levar esse negócio para frente, porque vai ser bom para todo mundo. Então, a gente começou 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, estávamos dentro dessa produtora bonita, que fica lá na Vila Madalena, chama-se Bossa Nova Group, hoje é um grupo de entretenimento e conteúdo audiovisual, tem uma produtora de cinema, uma produtora de animação e um estúdio, que no começo éramos nós, basicamente, incumbidos do desafio de achar maneiras de criar modelos de negócio mais rentáveis a partir da tecnologia para conteúdo, para quem produz conteúdo. A ideia desde o começo, e acho que muito do propósito, sempre passou por empoderar o cara que produz conteúdo e democratizar o acesso àquilo que ele produz. Então, acho que mais do que contar a melhor história, ou tentar contar a melhor história, uma coisa que guia quem trabalha nessa área é estar mais na linha de tentar permitir que as melhores histórias sejam contadas. Por mais que essas histórias não venham de mim, ou do Paulo, ou de qualquer um aqui, o que importa é que elas existam e cheguem onde elas têm que chegar. Então, quando a gente fala de cinema, produtora, a visão que vem na cabeça de muita gente é a daquele mundo glamuroso, das cerimônias de premiação, do Palais, lá em Cannes. Só que não é muito bem assim. Quem está dentro do negócio sabe muito bem. Quando a gente começa a entrar no modelo de negócio, de produção, começa a entender o ecossistema e o tanto de intermediário que tira valor daquilo que o criador produz, aquela imagem ali das cerimônias de premiação, acho que quem já viu esse meme aqui na internet vai entender muito bem o que eu quero dizer, aquela imagem ali fica muito longe da realidade dentro de uma produtora. Então, a gente vive num ecossistema onde todo agente é esmigalhado por todos os lados, a pressão é cada vez maior e as margens de lucro são cada vez menores. A gente tem oligopólios, como a gente já falou, em vários ramos, em várias partes desse ecossistema, e quando a gente começa a olhar ali mais de cima, e olhar para canais digitais, redes sociais, redes de televisão, conglomerados de mídia, a gente chega numa conclusão que é um pouco estarrecedora, de que existem basicamente 5 grandes grupos de mídia no mundo. E esses 5 grandes grupos, ilustrados aqui, dominam grande parte das corporações, dos serviços com os quais a gente interage para consumir conteúdo e entretenimento, seja na internet, seja na televisão. Isso é um problema por razões que a gente vem falando, acho que o dia todo. Então, voltando à nossa história, estávamos lá, sentados nas nossas mesas, dentro dos nossos quadradinhos, tentando achar formatos de conteúdo ou modelos de distribuição que nos libertassem desse ciclo vicioso de hiperintermediação, se é que a gente pode chamar assim, e pressão, com as margens diminuindo a cada vez mais, pessoas insatisfeitas, que acho que, no fundo, é o que mais nos deixa triste, e histórias maravilhosas que podiam estar sendo contadas e não estão sendo contadas. Olhando muito para conteúdo, ficando fechado dentro desse universo, a gente bateu muita cabeça, até que, por conta do background em tecnologia, a gente ouviu falar desse menino aqui, que é o Vitalik, que foi o cara que inventou essa tal desse Ethereum, que é essa tecnologia sobre a qual muitos falaram aqui hoje de tarde. Ele é um cara, abrindo parênteses, que é adorado hoje pelo tamanho daquilo que ele construiu e pelos princípios dele. Tem um monte de meme nele na internet. Recomendo que se procure. Tem uns muito bons. Enfim, e aí o Vitalik tem um princípio que se aplica muito àquele princípio das histórias que eu acho que eu tentei trazer ali um pouquinho antes. E o Vitalik fala, cara, eu não estou aqui para construir a maior empresa do mundo, eu não estou aqui para ficar milionário, muito pelo contrário, eu estou aqui para nos ajudar a virar o paradigma e entender que essas coisas, essas métricas, esses parâmetros e essas perspectivas talvez estejam começando a ficar anacrônicas. Então, uma coisa que ele não fala literalmente, mas que expressa um pouco do que ele pensa, é que isso não se trata de criar a melhor organização possível, mas sim de permitir que as melhores organizações prosperem. E não necessariamente as melhores organizações, mas as melhores formas de se organizar. Então, o Vitalik fez essa
plataforma para a gente criar aplicações em cima e para a gente interagir com um computador global e distribuído, que são todas as pessoas que estão conectadas à rede do Ethereum, basicamente. E isso, para quem entrou nesse mundo e foi picado pelo vírus, acaba consumindo uma vida toda e te colocando numa jornada ladeira abaixo, da qual é muito difícil de sair. Pois bem, televisão, o ícone que está por trás do compartilhamento de histórias, depois da década de 50, é um objeto com o qual o brasileiro tem uma puta de uma relação afetiva, vocês me perdoem a palavra, e um objeto que também está muito próximo e tem muita familiaridade com o nosso instrumento de trabalho, histórias. Televisão já foi considerada por muitos a maior invenção do século. Televisão, visão à distância, ver através do outro, e aí quando a gente começa a olhar para essa epistemologia, acho curioso que a gente se pergunta, né, ver através de que outro? Qual que é o outro que está por trás desse aparelhinho que, na verdade, está na minha TV e que deveria me pertencer e me garantir os direitos? A TV é um ícone, como eu acabei de falar, e é um ícone que, na verdade, está numa longa linhagem que é muito difícil de classificar ou de dizer o que ela abrange, mas que é uma linhagem de maneiras pelas quais a sociedade conta histórias ao longo do tempo. Eu vou tentar trazer alguns exemplos para vocês, e acho que cabe fazer uma distinção simples, que é a daquilo que constitui uma história, já que a gente está falando de histórias. Então, claro que numa história, sendo bem simplista, a gente tem uma mensagem, uma narrativa em si, e um meio pelo qual isso se propaga. Quando a gente fala de narrativa, todo mundo aqui nessa sala tem cabeça, tem talento e tem capacidade de contar histórias, isso é um talento humano inato, eu não tenho dúvida disso. Mas quando a gente fala dos meios para se distribuir essas histórias, hoje, no atual estado das coisas, a gente passa por portões, por gatekeepers e passa por requerimentos, aqui eu não sei se vocês conseguem ver, requerimentos financeiros, requerimentos de capital. Então, o que são esses meios de se contar histórias? Quais que são esses meios? Se a gente olhar lá para trás na história, a gente pode argumentar que a primeira maneira de se contar a história talvez tenha sido através da voz, a tradição oral. E aí a gente pode olhar para algumas características que fazem um meio de contação de histórias ser melhor ou ser pior, numa perspectiva humana. Ele pode ser mais maleável do que outro. Então, por exemplo, quando a gente foi para a pedra e para o metal, a gente ganhou maleabilidade, só que a voz, na verdade, é o meio mais maleável de todos. Tão maleável que ele chega a ser perigoso. Por isso que tem um símbolo aqui de perigo. Porque a gente não tem nenhuma garantia de que a história realmente vai se perpetuar da maneira que seja. Quando a gente vai para a pedra e para o metal, a gente ganha vantagem em alguns atributos. É mais fácil de replicar com fidedignidade a história. Quando a gente vai para o papel, que já é um outro estágio, o papel é muito mais maleável, com grafite a gente consegue apagar, reescrever, o papel é portátil, o papel é replicável com as tecnologias certas, ainda é um pouquinho difícil de se escalar, de chegar no mundo inteiro. Coisa que a televisão, nesse caso, resolve muito bem, apesar de ainda existirem maneiras melhores da gente chegar no mundo inteiro e fazer uma história chegar no mundo inteiro. Que jeitos? Por exemplo, formatos totalmente digitais. Então, quando a gente transforma histórias em formatos digitais, a gente consegue ter uma escalabilidade muito maior. Ao longo de cada um desses meios, a gente sempre teve processos para formatar e distribuir essas histórias que acabaram dificultando o acesso de uma pessoa comum a esses meios. Por quê? Pensemos na prensa e no mercado de editoração, por exemplo. Hoje, qualquer um publica um livro autoral, artesanal, mas é muito difícil você vender 1000 exemplares de um livro numa livraria qualquer aqui no Brasil, porque existe um oligopólio. Quando você olha para gravação e distribuição de música, a mesma coisa. Quando a gente olha para social media e conteúdo na internet, a mesma coisa. O poder fica com quem tem os data centers, né, onde esses dados são todos guardados, e aí, fechando o acesso a essas infraestruturas, consegue se manter um tipo de oligopólio. Passei um pouco por essa história só para tentar chegar em 3 pontos. Primeiro, quando a gente fala de contar histórias para o mundo inteiro, a gente só chegou na escala global que a gente tem hoje a custo da centralização, de alguma maneira. Segundo, por conta dessa centralização e dos nossos hábitos de consumo e distribuição de conteúdo, a gente acabou se acostumando, isso é uma coisa que pouca gente percebe às vezes, a dar conteúdo e dados privados nossos em troca do acesso a uma infraestrutura que pode até já ser pública, a qual eu talvez nem precisasse pagar por. Falaremos mais disso adiante. E terceira consequência aqui é que se a gente tem um oligopólio, eu como usuário
acho tranquilamente certo dar todo o meu conteúdo para uma plataforma, ela monetiza na política dela, pega o quanto que ela quiser, mas tá tudo certo, porque ela está me dando acesso a essa infraestrutura. Esse é um tipo de paradigma que agora está sendo quebrado, porque essa infraestrutura está virando pública, e aí o que muita gente deixa de perceber quando navega e usa esses tipos de serviços é que quando a gente não consegue identificar um produto dentro de uma plataforma dessas de navegação e de conteúdo, existe uma chance grande de que a gente esteja sendo o produto. Então, existe um vasto leque de críticas a modelos de monetização atuais e oligopólios. Acho que já estamos cansados de falar disso. E uma coisa que é importante a gente falar é que isso não é 8 ou 80. A gente não tem uma empresa ou uma plataforma que é centralizada ou é descentralizada, preto no branco. Porque a gente tem um espectro que passa pela centralização da tecnologia, pela centralização da política e da tomada de decisão, que chega ao oligopólio e que daí se transforma em um monte de consequências para quem usa desse tipo de serviço. Então, isso é um espectro, e é muito importante a gente estar consciente disso, porque não significa que uma empresa tradicional já estabelecida, para abraçar esse movimento, precisa se destruir por inteiro para depois reconstruir. As coisas podem acontecer gradualmente. Alguns dos efeitos ruins disso. Primeiro, você como usuário ficar aprisionado a uma determinada plataforma e não conseguir sair muito bem dela porque seus amigos estão todos nela, ou seu conteúdo. Segundo, você passar a acreditar em uma única ou poucas únicas fontes de verdade, que é uma coisa perigosíssima, e aí isso vai nos levando a um efeito de alienação. Ou seja, a centralização tem um caráter perigoso. Eu queria fazer uma pergunta sobre esse baú, e essa pergunta, quem responder ela primeiro vai ganhar uma camiseta do Paraty, só para a gente dar uma agitada. E a pergunta é, vocês sabem o que tem dentro desse baú, no sentido de que qual que é a pérola do modelo de monetização desse tipo de plataforma, a pérola segura, inacessável e que está no centro de toda essa receita e de todo esse modelo que eles operam? Pessoas, conteúdo tem tudo a ver. A gente estava falando que a infraestrutura agora pode se tornar mais pública aos poucos, mas, bom, essa aqui vai seguir assim, depois a gente tenta de novo. Só para não perder o ritmo. Mas o ponto é que esses caras só conseguem fazer isso porque eles são uma caixa preta quando a gente está falando de informações dos usuários, informações privadas, informações sensíveis, informações de navegação. Aquela velha frase de que a plataforma X conhece mais de você do que você mesmo é a mais pura verdade. E não significa que tem o fulano lá te olhando e escaneando o teu perfil. Significa que o teu perfil está numa base de dados, mapeado como um gráfico, provavelmente, ou algum tipo de topologia, e quem quiser se aproveitar disso e monetizar em cima disso, vai. Apesar de não ter uma pessoa controlando e estudando você. Só que se esse baú fica fechado, o que acontece? A gente tem os dados privados de um monte de usuário sob controle de uma única instituição. Essa instituição, se for uma plataforma de conteúdo, pega esses dados e gera recomendações para as pessoas verem conteúdo a partir desses dados, só ela, o que pode nos levar àquela fonte única de verdade que a gente comentou antes. Eles pegam esses dados, mostram isso numa interface agradável, onde você pode navegar, e aí todo mundo que quiser monetizar em cima desses dados, anunciantes, comprarem mídia, por exemplo, passa por esse cara aqui. Esse cara pega um dinheiro para ele e distribui um pouquinho que ele acha justo. O que acontece se a gente pega esse baú fechado e tenta levar o paradigma para outro oposto? Se a gente consegue... Vamos tentar fazer o exercício de imaginar um baú aberto de dados. Primeira implicação super séria aqui diz respeito a dados sensíveis, privacidade, etc. e tal. Eu não quero que todo mundo saiba os vídeos que eu vi o dia inteiro na internet. Mas existem milhões e milhões de maneiras de você anonimizar dados, tornar eles anônimos. Então vamos pular essa parte técnica e pressupor que a gente consegue ter a nossa história de navegação num lugar que é público, por mais que as pessoas não sabem que fui eu que vi aqueles sites, ou que foi você que viu aqueles vídeos e que você que parou num minuto nesses conteúdos. A gente só sabe das relações entre esses tipos de dados. E as identificações são anônimas. O que isso significa se esse baúzão aqui está aberto? Vamos passar pelos mesmos elementos de antes. Recomendação. Se antes eu tinha uma plataforma que lia isso
conhecia uma pessoa melhor do que ela mesma e entregava para essa pessoa um conteúdo que ela vai gostar, que ela vai dar like, que ela vai ver mais e que ela vai dar dinheiro para o anunciante, agora eu posso ter mecanismos competidores de recomendação de conteúdo que olham para esse dado aqui e, numa fração de tempo, quando você vai dar um clique no próximo vídeo, algum computador em algum lugar do mundo vai ter lido o seu perfil e vai ter te feito uma recomendação. E o seu programa vai ser capaz de escolher a recomendação do recomendador que mais tem crédito na rede ou que ele acha que melhor vai se adaptar às suas necessidades. Vocês percebem como a coisa é diferente? A gente abre um baú e, num serviço que era monopolizado, a gente joga para a massa competir para prover o melhor serviço possível, o que é bom para o usuário. A gente pode ter várias interfaces, eu não preciso ter uma plataforma onde você entra para ver vídeos. A gente pode ter APIs e blocos modulares para que qualquer pessoa faça o seu canal, faça a sua interface de vídeos, use a tecnologia e o player para fazer um canal de GIFs ou um canal de qualquer outro tipo de mídia que use os mesmos processos e por aí vai. E quando eu tenho esse tipo de ecossistema onde as coisas são abertas desde o centro, é claro que o dinheiro que está entrando aqui vai ir direto para o cara que fez a melhor recomendação, vai ir direto para o usuário que clicou num anúncio porque ele falou que ele queria ganhar uma moedinha por ver esse anúncio, e por aí vai. Para os desenvolvedores que nos ajudaram a construir tudo isso, e por aí vai. Vídeo peer-to-peer. Então é basicamente isso que a Paraty faz. Quem aqui sabe o que é peer-to-peer? Levanta a mão, por favor. Alguém se atreve a dar uma explicação palatável e simples? Par a par, é uma tradução óbvia. Peer-to-peer significa basicamente um modelo de arquitetura em que a gente não tem servidores, que nem a gente estava falando antes, em que todo mundo é par e todos os computadores conectados por uma linguagem única fazem as mesmas funções. Torrent funciona com peer-to-peer, todo mundo aqui já baixou filme por torrent. E o Paraty funciona com peer-to-peer também, mas uma rede que é um torrent evoluído, torrent com esteroides, que a gente chama. Então, como é que funciona e para que serve, basicamente? Paraty é um player, como eu coloquei ali antes, é um pouco numa tecnicidade, mas é importante. Paraty é um protocolo, é uma linguagem comum para computadores falarem, um player, que você pode chamar de plataforma, se for mais palatável, e um token, que é a unidade monetária desse sistema. Esse player, você pode subir um conteúdo nele, você ainda não pode subir um conteúdo nele, porque a gente ainda está em fase de demos, isso é importantíssimo falar, mas a visão é que você possa subir um conteúdo nesse player, por uma interface qualquer, compartilhar ele no Twitter, no Facebook, no Medium, no seu blog, no seu site, em qualquer lugar, disponibilizar esse conteúdo para qualquer publisher, distribuir ele também, a Vice, a ESPN, a Disney, se você for um animador, a Globo.com, UOL ou Terra, qualquer publisher vai poder pegar esse playerzinho, colocar no meio da sua notícia e se aproveitar dessa infraestrutura toda. Os criadores escolhem como eles querem monetizar os vídeos, se eles querem. Então, no começo, a gente vai ter a opção free e pay-per-view, depois vai ter a opção subscription, que é assinatura, depois anúncio não invasivo, que basicamente é clique aqui se você quer ver um anúncio e ganhar dinheiro, e depois é a comunidade que diz. Porque, de novo, o que a gente tem aqui são blocos modulares para a gente experimentar modelos de monetização novos, que é uma das coisas que mais nos atrai, e a gente conversa muito, fala dos extremos de renda básica universal e das nossas utopias e de como chegar num ponto de equilíbrio onde o maior valor possível esteja com o criador. E aí você escolhe como você quer monetizar um vídeo, existem playlists, canais, e esse token, essa moeda que eu falei para vocês, que chama-se Paraty, é uma moeda que as pessoas ganham quando elas fazem contribuições para o sistema e que elas pagam quando elas querem comprar um vídeo, que é pago, ou comprar mídia, comprar anúncios e por aí vai. Como assim as pessoas ganham quando elas fazem contribuições? E aí eu vou tentar não me ater muito, porque é complexo. De novo, quando você vê um vídeo online, você clica lá no botão, você recebe um vídeo de um servidor. Nesse paradigma do peer-to-peer, em vez da carga e do custo de entregar o vídeo estar nesse servidor, todo mundo que está com um player na sua aba do seu browser e está vendo um vídeo em algum momento, está participando de um mercado descentralizado. Por que é um mercado descentralizado? Porque todo vídeo que você sobe nesse sistema é quebrado em pedacinhos minúsculos, distribuído da maneira mais egalitária e eficiente possível ao redor de todos os computadores que participam dessa rede. E aí, quando você vê um vídeo, você não recebe de um servidor central, mas sim do seu vizinho ou do cara que entrou no player e armazenou um pedacinho do vídeo. E não significa que você recebe o vídeo inteiro, mas sim pedacinhos. E aí a graça do negócio é que automaticamente, sem você precisar perceber, o seu player, que tem uma carteira de criptomoedas quase invisível,
vai começar a ganhar dinheiro, porque você está pegando pedacinhos do vídeo e dando para pessoas. E essas pessoas vão te pagar por esses pedacinhos do vídeo, porque elas não estão pagando um servidor. De novo, você não percebe isso. Isso acontece por trás das cenas, é automatizado. Quando você entra no sistema, você ganha tokens para começar a brincar. E a ideia é que não haja fricção nenhuma. Qualquer usuário que vê vídeos na internet possa mexer com criptomoedas. E aí surgem várias possibilidades. A gente começa a se perguntar, cara, quando a gente olha para a educação, o que dá para fazer com isso quando a gente olha para a educação online? Dá para a gente ter um player num site de cursos onde o professor ganha de acordo com a taxa de completude dos cursos dos alunos. Também pode ganhar um salário que é em função das notas dos alunos, ou que vem direto dos pagamentos dos alunos. E aí tem um monte de possibilidade que a gente acha incrível de conversar e debater com produtores de conteúdo, mas a opinião pública e muitas das pessoas geralmente se focam no token, na moeda. E aí a gente volta para aquela questão da especulação, do preço e tudo mais. E as pessoas perguntam, vocês vão fazer ICO? Vocês vão distribuir essa moeda? Quando que isso vai ser vendido? Qual que é o modelo de valuation e tudo mais? E aí a gente vai ter os momentos para falar de todos esses passos, inclusive estamos aqui para conversar a qualquer hora, mas a gente traz um conselho do Antonopoulos, que já foi mencionado aqui antes, e acho que muitas pessoas falaram isso com outras palavras, né? E ele diz, invista em educação, não em especulação. A gente teve uma situação muito curiosa, que lá no começo do ano, a gente começou a entrar nesse mercado, começou a brincar com essas moedas. Para quem lembra, o Ethereum estava num preço muito mais baixo, e a gente acabou investindo uma grana e acabou indo atrás das pessoas que a gente admirava nesse ecossistema para investir em educação e não para investir em especulação. Então a gente foi para Nova York, conhecer gente do mundo todo num dos eventos mais importantes do ano, lá em maio. A gente foi para Berlim para conversar com algumas das equipes técnicas mais avançadas no mundo com distribuição de conteúdo. A gente encontrou gente foda pra caramba aqui no Brasil. De novo, Don Tapscott, ícones de tecnologia e até de advocacy no Brasil e lá fora. Eventos aqui no Brasil, fomos para a Estônia, que é uma história completamente à parte, por conta de regulação, por causa que o ambiente lá é mais agradável. Fomos à DevCon, evento anual de desenvolvedores de Ethereum, e por aí vai. Ou seja, viveu uma jornada enorme na qual a gente podia ter guardado um monte de token, mas a gente resolveu, de novo, investir em educação e viver uma história que nos permitiu chegar até aqui. Até aqui onde? Então, o que a gente fez ao longo desse tempo? A gente encontrou muita gente que a gente admira, encontrou muita gente que está ansiosa por contar essa história e ver a importância disso. Então, a gente começou a filmar uma série documental, que mais tarde a gente vai dar uma breve intro sobre, e até passar um trailer aqui, antes da gente ir para o coquetel lá em cima. Essa série se chama Round the Block, depois a gente vai falar dela. A gente tem um time que, modéstia à parte, é foda, tem gente aqui, e aí acho que é nosso maior orgulho de ter chegado nesse ponto com um time que é global e que é talentoso pra caramba. A gente já falou de quão difícil é encontrar talentos aqui nesse espaço. E a gente tem um demo, que é uma coisa que pouquíssimos projetos no espaço têm, e que eu acho que eu vou deixar para mostrar depois, já que a gente está com um pouquinho de tempo, mas que eu mostro junto com o trailer do documentário. É um demo super simples, mas feito com amor, que basicamente te deixa entrar num site, abrir um player, brincar com uma carteira onde as moedas ainda não valem dinheiro e experimentar vídeo peer-to-peer na internet. Em termos de tempo, as pessoas nos perguntam, quando que eu vou conseguir subir meus vídeos lá e aproveitar isso? Então, em linhas geral, a gente tem esse demo que a gente está colocando no ar público hoje. A gente, ao longo de dezembro e janeiro, está recrutando o que a gente chama de early uploaders, os primeiros caras que vão subir conteúdo no sistema. A gente Joyce. vai... Oi? Joyce. Joyce, por favor. A gente, em seguida, abre um programa de incentivo para a comunidade ganhar alguns tokens, experimentar algumas funções da plataforma, libera o upload para a galera, e aí, entre março e junho, vai para uma versão que é usável por vocês. Essa é a nossa linha do tempo e é um pouco da nossa ideia. Então, aí a visão desse formulário de Early Uploaders, desse programa que eu comentei. Quem tiver interesse em experimentar o sistema no estado cruzíssimo que ele está e fazer parte da experiência, depois a gente passa um link, vocês podem entrar lá. Nossos canais de conversa na internet são todos 100% abertos, então não é o código só que é open source, os canais também. Falem com a gente no Telegram, a gente está sempre lá para falar de qualquer assunto. No Gitter, que é essa rede aqui, que é onde a gente trabalha a maior parte do tempo para ideias mais cabeçudas. E no GitHub, onde está todo o nosso código aberto. A mídia tem começado a se posicionar e falar mais sobre isso. Eu acho que isso é um sinal importantíssimo.
Tem uma matéria que saiu hoje, que foi fantástica, da Época Negócios, inclusive, que fala sobre Paraty. E eu estou trazendo esses pequenos picotes aqui para voltar naquela questão ali que a gente falava antes da especulação e do investimento em educação. Quando a galera olha para esse modelo, e acho que foi a pergunta que alguém tinha feito antes aqui, mas e aí, de onde vem o dinheiro desse negócio? Se você não está cobrando transação, se você não é uma empresa com dados siloados, como você garante a sua perpetuidade no tempo dentro desse modelo? E aí a resposta eu trago na forma de um tweet de um amigo nosso, que é o Alex, brasileiro da Fundação Ethereum, e ele responde da seguinte maneira: como a Fundação Ethereum faz dinheiro? Ele fala, a gente não faz dinheiro. A gente inventou uma realidade alternativa no futuro em que todos nós tínhamos um monte de dinheiro. Um monte de gente resolveu concordar com essa realidade e essa realidade aos poucos está tomando forma. É basicamente isso que ele disse. Soa naif, mas é verdade. Como que funciona o modelo de negócio disso aqui? A gente tem uma oferta finita de moedas a ser distribuída ao longo de um período de tempo. Dessa oferta, uma parte pequena fica com quem investiu na rede, dinheiro do próprio bolso, desde o começo, e mais da metade da rede vai sendo distribuída dia depois de dia para quem? Armazena vídeos, manda vídeos, vê vídeos, dá like, cura vídeos e por aí vai. Soa muito diferente do modelo baseado em receita de caixa, em projeção de DRE que a gente está acostumado. A gente sabe disso. Caixa 2. Mas a gente pede um pouquinho de paciência, um pouquinho de ousadia mental para a gente tentar olhar para esse paradigma de uma maneira diferente. Por que eu falo isso e por que a gente bate na tecla? Em 2013, esse negócio já estava todo aqui e todo mundo falava que era para quem usa droga. Hoje, 2017, enfim, depois de tudo que aconteceu, a etiqueta com que estão taxando tudo isso é a de bolha. E amanhã ninguém sabe a maneira como vão se referir a esse movimento. A nota curiosa é que quem estava aqui no começo da internet talvez se lembre que os termos são muito parecidos aos usados para se referir à galera que lidava com esse movimento, com essa revolução lá no começo. Eu, pessoalmente, tenho certeza de que o Paulo também, acreditamos que isso não é só para quem usa drogas, isso não é uma bolha. Também, né? E que isso, na verdade, faz parte de um... E de que isso, na verdade, faz parte de um processo que começou lá na década de 70, com os microprocessadores, com os computadores pessoais, avançou com a internet, com a democratização do acesso ao conteúdo, e hoje vem se completando, me perdoem falar desse jeito, com a digitalização de tudo. Por que com a digitalização de tudo? Porque o sistema financeiro, que era a grande mão invisível que ficava por de fora disso tudo, controlando esse universo teoricamente democrático, agora está sendo quebrado e redesenhado de dentro para fora. Então, cripto não é bolha, esse market cap que a gente está vendo ainda vai aumentar vezes 7 para substituir o mercado de débito global, vai aumentar vezes 30 para substituir o mercado de equities global. Isso aqui, na verdade, é só a pernada final de um movimento que começou lá atrás, com a Revolução Industrial, que veio com a Revolução Pós-Industrial, vem agora com a digitalização de tudo, de dinheiro, de valor, como a gente vem conversando, e que vai nos levar para um momento em que, Deus queira, ou os robôs queiram, vai nos propelir para todas as bênçãos de uma inteligência distribuída, coletiva, mais humana, impossível, esteja ela nas nossas cabeças, esteja ela nas máquinas. Então, para quem acha que é bolha, a gente está aqui ainda, ou aqui ainda. A gente tem uma longa jornada pela frente e acho que, de novo, dá para a gente ser ativo, dá para a gente ser passivo. A única coisa que a gente tem certeza é de que a revolução não vai ser televisionada. Ela vai ser transmitida peer-to-peer e quem quiser não só assistir, mas participar dela também, por favor, não hesite em entrar em contato, entrar no nosso site, assinar nossa newsletter, porque, como a gente falou, a tecnologia é super experimental, é de vanguarda, pode tudo isso muito bem dar completamente errado, mas faz parte da nossa missão e a nossa vida não estaria valendo a pena. A gente não se vê fazendo outra coisa hoje, senão trazendo mais gente para esse bolo, para a gente fazer esse sonho virar realidade. Acho que é isso.